E aí pessoal, tudo certo? Estamos de volta com mais um Formiga na Tela. Dessa vez a gente vai falar sobre o documentário Wild Wild West, Netflix. Wild Wild West, Netflix? Bom, então vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa série da Netflix, né? Que é uma série que... acho que no boca a boca ela cresceu bastante, né? É engraçado isso, né? Isso acontece muito no Netflix, né? Algumas séries que começam a ganhar sucesso, né? Com boca a boca. E essa, na verdade, não é uma série ficcional, é uma série documental. Mais louca que muitas ficções, né? Cara, e eu, sinceramente, achei sensacional, que é o Wild Wild Country. E você falou de mais louca do que séries de ficção, e isso é engraçado, porque você fica imaginando essa série, ela tem tanta reviravolta, tanta história bizarra e absurda, que você pensa, cara, se isso aí virasse um filme, né, que abrisse lá baseado em fatos reais, sem assistir, fala assim, puta, cara, na boa. Você achar que os caras estão exagerando, exato. Não, ridículo. E não é, cara, o filme ele é impressionante e eu fiquei, a gente falou antes de começar, eu fiquei realmente chateado porque eu não conhecia 1% dessa história. Eu fiquei impressionado, né? Fiquei imaginando um momento, né, dos Estados Unidos, né, talvez da Índia, né, na época que teve essa mudança. Eu fico imaginando o impacto que foi, né, nesses lugares. O que não foi pra mim, né? Porque eu realmente não acompanhei, só podia acompanhar agora e descobrir essa história maravilhosa. Né? Não, e é uma coisa muito louca, né? Como a gente comentou, né? Essa questão da gente não saber dessa história, e é uma história que não foi uma história pequena, por mais que ela seja uma história muito regional, lá de Oregon, né, no interior dos Estados Unidos, ainda assim ela tomou uma proporção, né, que, poxa, envolveu polícia da Alemanha, tudo mais, pessoal da Índia, o próprio país, os Estados Unidos mesmo, tipo, era uma notícia que comovia o país inteiro. E engraçado que essas coisas acabaram não chegando pra gente, eu não sei se a época mesmo, né, se porventura... Você informação, exato, não sei por que isso daí não foi tão mais difundido. E é engraçado porque, assim, pega a figura do Osho, né, o Bhagwan. E o Bhagwan, assim, ele é uma figura conhecida, né? Mesmo que você não tenha lido nada dele, a imagem dele é muito famosa, né? E qual que é a questão? Aí você olha, assim, para essa imagem, eu sempre achei que era um cara de guru, falando sobre novas filosofias de pensamento, tal, de vida, meditação. Exato. E daí quando você vê, de fato, o documentário... É outra figura, né? Só que o engraçado é que, assim, acho que talvez você vai concordar comigo que o mais interessante do documentário é que é um documentário que não tem a narração, né? Você não tem a intervenção do autor do documentário ali. O que você tem é edição de entrevistas, depoimentos das pessoas que participaram desses eventos e recortes de telejornais, jornais até mesmo. Ou seja, ele dá a visão de todos os lados. Isso. Do pessoal da sociedade de Rajneeshpuram, né, a sociedade criada pelo Osho, dos moradores lá de Oregon, dos promotores, dos advogados do Osho, da polícia, enfim, de tudo. Ou seja, você de fato se torna um voyeur de toda aquela situação sem tomar o partido, porque o documentário acaba não tomando partido, né? Exatamente, cara. Acho que isso é uma das grandes virtudes do documentário, além de ter um material muito rico, né? Então você vê que realmente os diretores, né, os produtores, eles fizeram uma investigação muito interessante, tem muito material, tem muita gravação, né? E eles conseguiram entrevistar pessoas-chave mesmo, né? De todo o processo em si. E ele é muito imparcial, cara. É impressionante, porque só para passar bem por cima, né? Então, o central, né, do documentário é o Osho, né? É o Bhagwan, né? É o líder lá, né, espiritual, né? O guru, né? Que na Índia criou-se uma comunidade enorme que foi crescendo mundialmente. Precisou sair de lá, né? Foi para Oregon, né? Uma cidadezinha pacata, né? E arrumaram um lugar lá para eles criarem, né, uma comunidade enorme, né? Então, e aí tem todo um embate, né, com a população local, que é uma cidadezinha bem pequena, bem conservadora. Extremamente conservadora. E esse embate, né, entre os dois é sensacional, né? Então,
E como ele é muito imparcial, né, você tem as entrevistas com todos eles, né, tanto os moradores quanto o pessoal da comunidade, quem esteve lá, né, e a polícia. E você, de alguma forma, entre os capítulos, você começa a pegar um lado de alguma coisa, defender um lado, que depois você defende o outro. Né? Então, um episódio você passa, pô, cara, os caras só queriam fazer isso, mas depois no outro episódio mostra uma barbaridade que eles estavam fazendo também. Então, assim, você realmente não consegue tomar partido. Eu não consegui tomar partido, eu não sou um profundo conhecedor do Osho, né? Eu conheço mais realmente de nome, né? dos livros, né? Da meditação que ele faz, mas eu não consegui tomar partido em relação a isso, e você termina... pelo menos terminei o documentário não tomando partido do negócio, né? Você realmente fica ali à mercê, cara, não sei, e ficam várias perguntas sem resposta. Sim. Né? O documentário não se propõe em nenhum momento a dar resposta, nem falar quem estava certo ou quem estava errado, porque na verdade, quando você olha o documentário, você fala, ambos estavam errados, né? Ambos os lados estavam errados. Só para contextualizar melhor aí vocês que estão assistindo, então o Osho ele criou essa comunidade na Índia, aí por questões de leis locais ele teve que sair de lá e ir para os Estados Unidos. A escolha dos Estados Unidos foi justamente a Constituição norte-americana que dava liberdade de exercer religião, entre várias outras coisas. Eles foram para essa cidadezinha aí bem no interior dos Estados Unidos, com uma população extremamente conservadora. E o que acontece? No começo do documentário mostra essa ideia dessa comunidade, né? Então é uma comunidade totalmente autossustentável. Quando eles criam lá, eles criam até aeroporto deles, né? Isso é uma coisa de louco. E você começa a falar, poxa, qual o problema? Deixa eles aí, eles estão quietos, não estão mexendo com ninguém, né? Se você se sente incomodado, é só não olhar, né? Porque eles tinham aquela sociedade meio hippie, né? Então, sexo ao ar livre, muita gente e tal. Então, assim, mas... Assim, eles não estavam invadindo isso. Isso deveria incomodar muito, né, cara? Porque eles são muito conservadores. É aquele eleitor do Trump, assim, né, cara? Aqueles caras, eu fico imaginando o pessoal fazendo sexo em qualquer lugar. Deve ser um negócio... Mas é louco porque tipo, eles tinham a cidadezinha deles, de Rajneeshpuram, e a outra população era das cidades locais, né, em volta. Então, assim, tá incomodando? Fica na sua, é só não olhar, tal coisa assim. Mas, o que acontece? Por causa de várias questões que eles queriam, enfim, expandir a cidade, ter direitos, tal, enfim, várias coisas, eles acabaram sendo muito maquiavélicos, né? A população de Rajneeshpuram. Então, só pra... A gente não vai ficar aqui falando tudo que acontece no documentário, não faz sentido, nós vamos falar desse formato de documentário muito mais do que o seu conteúdo, mas só para vocês terem uma noção, para quem porventura não assistiu, poxa, quando eles precisam fazer tem a questão da eleição, né, para ver se muda o nome da cidade e tal, tudo mais, e para ter um número suficiente de pessoas, os caras pegam mendigos de vários locais dos Estados Unidos, levam para lá para votar, e depois que eles veem que não tem como sustentar essas pessoas, abandonam, né? Então, assim, é aquele negócio, né? O guru da sabedoria pregando uma coisa que, na realidade, obviamente, não se conclui, né? E era uma fase que o próprio guru, ele estava introspectivo, né? Aí quem estava comandando mais era a Sheila, né? Que é a secretária dele, que, inclusive, ela é protagonista nessa série, né? E ela é um personagem também interessante. E como eles entrevistam essas pessoas, os que participaram hoje, assim, numa idade muito, muito avançada, né? Parece que são todos meio velhinhos fofinhos, né? Não dá para você imaginar que eles participaram de uma coisa tão absurda. Mas um outro ponto também em relação a esse embate de cultura, né? Que é talvez uma das partes mais interessantes do documentário e que torna tão rico, é que isso aconteceu no início de 80, né? A criação de uma cidade lá no interior dos Estados Unidos. E um culto, né? Um culto, uma seita, né? Que é o que isso estava na moda, né? Porque até então, poucos anos antes, né? Você tem o atentado lá de Jonestown, né? Do Jim Jones, que foi em 78, né? Então, assim, para um povo, né? Extremamente conservador, que recebe, né, uma seita, um culto como esse, os caras devem mais assim, puta, cara, mais um Jonestown de novo. Exatamente. Né? Pô, vai ter mais um suicídio em massa aqui no seu...
Então, assim, realmente pro povo que estava lá, além de todo esse liberalismo, né, toda essa cultura completamente diferente, tinha esse lado também, né, de perigo, né, que eles sentiam, né, e o embate foi feroz ali entre eles, né. Exato. É interessante que é um daqueles recortes da história que dificilmente a gente vê em livros, né, sobre história assim em geral, tal. É um recorte tão específico e tão interessante que eu acho que é um dos retratos mais interessantes sobre a cultura de uma cidade pequena, né? Tanto Rajneeshpuram quanto os próprios habitantes lá de Oregon. Essa sensação que traz, essa percepção que traz, para mim é muito semelhante com o Gimme Shelter, o documentário lá do show dos Rolling Stones em Altamont, que a gente até comentou em um programa. Se o YouTube não mudar as configurações, está nesse card aqui, você pode clicar para dar uma assistida. A gente falou sobre documentários musicais, porque no Gimme Shelter também o documentarista, né, por assim dizer, ele não toma partido, mesmo que a gente possa entrar numa discussão que sempre no momento que há uma edição, uma câmera apontando para algum lugar já tem uma opinião enviesada, né? Já tem uma parcialidade, mas enfim, tirando essa parte do discurso, pensando na própria questão dos recortes, a sensação é a mesma, né? Coisas pequenas, regionais, que tomam uma proporção justamente pelo simbolismo de lá, né? O que ajuda muito, assim, o documentário obviamente a riqueza do material, a história em si, né? Que a história é muito boa, mas assim, você tem uma edição muito boa, eles conseguiram realmente entrevistar as pessoas importantes, né, pro negócio, e o documentário são 6 episódios, né, acho que de 1 hora cada, ele flui muito fácil, né? Sim. Então, às vezes é difícil você ver isso, né, num seriado, tanto de documentário ou seriado de ficção, episódios assim tão equilibrados, né? Então todos eles você tem alguma coisa, alguma novidade, alguma reviravolta, você fica interessado pro próximo episódio. Então acho que é uma das raras vezes que você vê tudo casar, né? Tanto o material, tanto quanto a edição, né? A parte técnica é muito bem feita. Então, cara, é um seriado realmente extremamente interessante, um dos melhores que eu vi da Netflix mesmo. Não, com certeza. E é um documentário, de fato, nascido do on demand, né? Nascido do streaming, porque a gente está falando de um documentário de mais de 6 horas, né? Porque são 6 episódios que transitam lá 58 minutos, 1 hora e 5 por aí, então juntando tudo mais de 6 horas. Comercialmente inviável, né? Se fosse passar numa TV a cabo, alguma coisa assim, né? Porque documentário em formato episódico assim é bem complicado, né? Então, e que bom que esse documentário existe agora e não antes. Primeiro pelo motivo do distanciamento histórico, né? E segundo até mesmo por causa desse formato, porque imagina só que se esse documentário saísse há 10 anos atrás, seria um documentário muito menor, de 2 horas, tal, que não ia gerar essa questão, essa nossa empatia, porque como você falou, existem inúmeras reviravoltas, né? Coisa que a cada episódio tem umas 2 ou 3 reviravoltas na história, coisa que se você diminuísse para umas 2 horas, tal, ou você ia deixar de lado alguma coisa, ou você ia perder aquele lado de compreensão mesmo, que você, com o passar do tempo, você vai entendendo o lado da população lá de Oregon, o lado da população de Rajneeshpuram, o lado dos promotores, o lado dos advogados do Osho, o lado da Sheila, enfim, o lado de todas aquelas pessoas se arrependeram, tal, tudo mais. Então, esse tempo, essas 6 horas, elas precisam, né, para o documentário funcionar, porque senão seria um montão de... Tipo, seria a retrospectiva da Globo, assim, né? Ia ficar tudo muito jogado e você não ia gerar essa carga, né? Tem muita coisa, né, cara? Tem muita história aí, né, cara? Então, precisava mesmo de um tempo, né? E essa riqueza, né, dos próprios personagens, as entrevistas, que são realmente muito emotivas, né? Você vê pessoas que... nas próprias gravações elas podem agir de uma forma, mas na entrevista às vezes uma ou outra tem um pouco de remorso, né? Você vê que são assim entrevistas cheias de emoção, né, cara? E assim é muito bacana. I'd grown up understanding thou shalt not kill. What had happened? There's darkness in all of us. Doesn't make you a bad person.
Bom, é isso aí, pessoal. Falamos aí um pouco de Wild West. Tá rolando aí um bom tempo no Netflix. Vale a pena você conferir também. Se gostou do vídeo, dá um like, compartilhe, inscreva-se no canal. Não esqueça de ativar o sininho aqui embaixo no YouTube para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo é lançado. Acesse o nosso site formiguaelétrica.com.br. Siga a gente nas redes sociais. E é isso, até semana que vem.